Fala, galera! Sejam bem-vindos à quinta conferência online do NEFI, Entendendo Apocalipse, esse livro que gera reações completamente distintas. Então, em alguns gera um medo, em outros geram especulações, em outros geram uma imaginação fértil. Então, pensando nisso, nós decidimos que a conferência desse ano vai ser sobre Apocalipse. E na abertura da nossa conferência, nós estamos recebendo aqui com a gente hoje Kenner Terra, ele que é pós-doutorando em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, pastor da Igreja Batista de Água Branca, professor da Faculdade Unida de Vitória do Espírito Santo e autor de vários livros, Autoridade Bíblica e Experiência do Espírito, Interpretando a Bíblia a partir do Espírito, ambos pela editora Thomas Nelson Brasil. Tem também o Apocalipse de João, Casos, Cosmos e Conta Discurso Apocalíptico, pela editora Recriar, e o seu mais novo lançamento pela editora Mundo Cristão, Coragem para Ser, Como Experienciar Deus em um Mundo Fragmentado. Kenner é casado com a Mariléia e pai da Beatriz, do Roger e da Gabriela. E, gente, estou imensamente feliz de receber o Kenner aqui. Eu acompanho o Kenner no Instagram, vídeos do YouTube, lendo também artigos, livros. Então, para mim, é uma felicidade imensa, não só para mim, mas como todos do NEFI aqui. E não tem como a gente falar de Apocalipse sem ouvirmos o Kenner. Então, Kenner, meu irmão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Já quero passar a palavra para você. Muito obrigado, viu? Boa noite, Lincoln. Boa noite a todas e todos vocês que estão aqui. A você que talvez esteja acessando no YouTube ou no Spotify a gravação dessa reunião. É um prazer. Espero que seja um tempo de reflexão sobre um tema que ainda se mostra atual, não é? Se mostra muito atual, especialmente se considerarmos o uso da expressão apocalipse, apocalíptico, né? Termos que acabam sendo aplicados muitas vezes, especialmente no nosso contexto, de maneira apoteótica, triunfalista, aterrorizante. Então, que bom estar aqui. Espero que a gente tenha um tempo de reflexão a partir de outros interesses para além dos interesses trágicos que, por vezes, motivam a leitura, a citação ou a utilização dessa literatura do mundo antigo tão importante. Quando disse que o Apocalipse de João, o conceito de Apocalipse nunca sai de moda, há pouco, a Petra Costa produziu e a Netflix disponibilizou o Apocalipse nos Trópicos, né? Não sei se vocês conseguiram assistir esse documentário, que usa aí o conceito de apocalipse, né? O termo apocalipse, aplica a uma leitura da relação entre igreja e projeto político partidário no Brasil, especialmente desde 2016 para cá. O interessante nesse documentário é que ela usa o conceito de apocalipse para identificar a fonte, né, a fonte principal de certas posturas políticas, e ela também, né, políticas, ideológicas e teológicas, não sei se dá para separar essas três coisas, pelo menos no documentário da Petra não se separa, e ela utiliza esse termo, ora a partir do senso comum, ora dando uns lapsos assim de utilização um pouco mais equilibrada do conceito, mas está aí, não é? Já foi alvo de tantas resenhas, você tem pelo menos 2 ou 3 artigos só na semana passada na Folha de São Paulo sobre o apocalipse nos trópicos, e novamente
volta à discussão sobre Apocalipse de João, ou o próprio termo Apocalipse, e a Petra, ela só fortalece essa compreensão de que o assunto está em voga. Né? E imagino que o Lincoln e a turma aí do Nefi não tinham previsto o lançamento do Apocalipse nos trópicos para o Congresso. Isso vem antes, né? O tema vem antes. Então, Deus conduziu todas as coisas para que a gente falasse desse assunto, desse contexto. No período da pandemia, né, o tema do Apocalipse surgiu muito, especialmente porque se lê o Apocalipse como uma expressão para catástrofes, ou para o fim do mundo. Então, se você tem uma pandemia que ninguém dá conta e parece ser o ponto final da humanidade, ou nos cerca o temor do ponto final da humanidade ou da história, novamente surge o conceito, novamente se utiliza. A Ivete Sangalo entrou em crise lá com a Baby no carnaval, porque ela disse que, ela falou do Apocalipse, de Jesus, o Apocalipse, até escrevi um artigo em A Gazeta sobre isso, aí a Ivete disse, né, vamos martelar o Apocalipse, ela como uma guerreira, né, vamos martelar o Apocalipse, quer dizer, o tema está aí, o conceito está aí, a Petra acerta em dizer que o Apocalipse é um texto, por mais que seja tratado com dificuldades pelos evangélicos, mas é um texto e é um conceito que está na cultura. A Petra usa, inclusive, um documento que serve de exemplo para a gente da recepção do Apocalipse. Ela mostra a imagem do Hieronymus Bosch, né, que é uma obra do Hieronymus Bosch, Juízo Final, um tríptico do Hieronymus Bosch, no documentário que ela produz, que é o tipo de recepção do Apocalipse. O Apocalipse, ele é um texto com muitas imagens, com uma linguagem polifônica. O que isso quer dizer? Com uma linguagem aberta a potencialidades de sentido, e na história ele foi sendo relido nas artes, na literatura, no teatro, no cinema, demonstrando a sua potência de compreensão. E a teologia é mais um lugar onde o Apocalipse é recebido. Né? Então, as teorias que ora nos perturbam sobre pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, essas escatologias, de alguma forma, representam um tipo de recepção do Apocalipse, assim como Drummond recebeu o Apocalipse, assim como Cecília Meirelles recebeu o Apocalipse, assim como Hieronymus Bosch recebeu o Apocalipse, assim como Darby recebeu o Apocalipse. O Apocalipse é uma obra, como diria a Della Collins, por conta das suas imagens. A Della Collins, uma grande especialista do Apocalipse de João, as suas imagens são polilocais, são polifônicas. Por isso, essa confusão, essa babel de interpretações sobre o Apocalipse. O que eu quero fazer hoje aqui? Eu quero propor uma leitura do Apocalipse, especialmente avaliando a linguagem do Apocalipse. Eu acho que aqui está o lugar para a compreensão do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de terror. O Apocalipse é um texto que prevê o futuro. O Apocalipse, ele é uma obra que cria uma espécie de mapa do que acontecerá no mundo. Ou o Apocalipse é um documento que interpreta a realidade e, na interpretação da realidade, nos cede, né? nos disponibiliza um conjunto de maneiras de acessar a realidade. Eu gostaria de fazer algumas afirmações. Primeiro, para colocarmos um lugar comum. O Apocalipse não é um livro de terror. Segundo, o Apocalipse não é um livro preocupado com previsão do futuro. O Apocalipse não é um livro do medo. Né? O Apocalipse é uma obra perpassada de esperança. Acho que essas 4 afirmações eu gostaria de desenvolvê-las aqui em nossa compreensão. Primeira coisa que a gente precisa fazer
o exercício que nós precisamos fazer é desconectar o Apocalipse de João, a obra Apocalipse de João, das discussões sobre escatologia. É um exercício difícil, mas para sermos fiéis ao texto, precisamos acessá-lo respeitando o texto, respeitando esse documento. E como que eu gostaria de respeitar esse documento? Primeiro, considerando a sua linguagem, e me parece, como alguns defendem, não só eu, é uma linguagem encharcada de projeto de adoração ou de crítica a formas de adoração. Então, acessar o texto, considerando o texto, seria observar a sua linguagem. O que é a linguagem? Linguagem é um sistema de compreensão da realidade. Então, ele é um documento que serve como sistema de compreensão da realidade. Que realidade? Obviamente, a realidade do primeiro século. E qual é um bom instrumento para avaliarmos isso? Um dos bons instrumentos é o que nós chamamos de análise do discurso, né? Um instrumento que te ajuda a compreender como o discurso funciona, para o que ele funciona, e quais estratégias que esse discurso utiliza para dizer o que diz, como diz e o que diz. Isso aí, em síntese, seria essa ferramenta que nós chamamos de análise do discurso. Então, o primeiro passo é desconectar o Apocalipse das discussões sobre escatologia, ou pelo menos a escatologia clássica, tradicional, e observar o texto em sua linguagem, em suas imagens, o como o texto diz o que diz, com o que diz, quais são as releituras que o texto faz das tradições que lhe precedem, e como ele organiza e narrativiza a realidade, como que o Apocalipse interpreta a realidade, porque é exatamente isso que é o seu principal objetivo, para depois a gente avaliar o que isso significa, né? E para que a gente consiga fazer tal coisa, é fundamental limparmos os óculos, sabe? Limparmos os óculos da escatologia tradicional. Se você puder passar aí, Lincoln. Mais ou menos assim. Pode passar, Lincoln. Isso. Caminho de leitura, né? É muito comum você já perguntar, mas sua leitura é preterista ou futurista? É interessante porque quando eu vou falar sobre Gálatas, eu escrevi um livro sobre Gálatas, ninguém me perguntou assim, Kenner, você vai ler Gálatas de maneira futurista ou preterista? Assim, você vai ler, eu vou ler o texto, observando as suas estratégias literárias, levando em consideração com quem ele fala, contra o que fala, para o que fala, e depois me perguntar o que isso me diz, o que isso pode me dizer hoje, o que isso tem a me ensinar. Por que, para o Apocalipse, nós sempre caímos nesse binômio aí, né? Preterista ou futurista? Todo texto, ele é produzido dentro de um sistema discursivo. E esse sistema discursivo, de onde Gálatas surge, primeiro século depois de Cristo. Primeiro século depois de Cristo. Também o Apocalipse de João, né? Então, primeiro a gente tem que sair dessa coisa, preterista ou futurista. A gente não pergunta isso para nenhum texto da Bíblia que a gente lê. Qual a razão de não lermos assim um pouco? Porque o Apocalipse é um Apocalipse. Tá, mas para quem diz isso, o Apocalipse seria um texto que prevê futuro. Aí nós temos que fazer uma pergunta. Isso é um Apocalipse? O Apocalipse é um documento, enquanto gênero, preocupado em prever o futuro? Então, quando João escreve, ele escreve pensando no atual Papa, como fizeram, está pensando em Francisco, né? Papa Francisco, está pensando no Macron, porque alguns diziam, inclusive, que a besta do capítulo 13, na época das crises lá, era o Macron, né? Quer dizer, essa leitura, não se essa pergunta sobre ler de forma futurista ou ler de maneira preterista, isso desconsidera o que a gente pretende ou o que nós devemos fazer na leitura bíblica. A leitura bíblica é a leitura de um texto. E esse texto tem estratégias literárias. E essas estratégias literárias estão profundamente ligadas à maneira de dizer dos grupos que produzem esse texto.
Ah, porque Paulo está escrevendo uma epístola. Ué, mas o Apocalipse tem traços epistolares também. Ah, Paulo também tem linguagem apocalíptica. Né? E ninguém pergunta a Paulo, ninguém pergunta para quem prega sobre Romanos ou Gálatas, se você vai ler Romanos ou Gálatas de maneira preterista ou futurista. Então, eu acho que nem uma coisa nem outra. Você tem que ler o texto à luz das suas estratégias literárias. Ah, mas é pré, pós, midi-tribulacionista, pré, pós ou amilenista. Esses conceitos não estão no Apocalipse. O texto do Apocalipse não pressupõe pré, pós ou midi-tribulacionismo. Essas expressões são posteriores. Ok, você pode, posteriormente, escolher uma dessas teorias da escatologia. Mas elas não são pressupostas no Apocalipse, João. Aliás, quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, faz isso usando Apocalipse e costurando Apocalipse com outros textos. É uma colcha de retalhos. E essa preocupação pré-tribulacionismo, etc., inclusive está ligado a expectativas muito modernas do que nós chamamos de escatologia. Então, a escatologia tradicional que você encontra lá na última parte da teologia sistemática, tem o seu lugar, você, dependendo da tua tradição cristã, da sua denominação, você pode ser Eu acho que o Apocalipse de João precede essa discussão. Né? O Apocalipse deve ser desconectado dessa discussão. A milenista, você precisa perguntar o seguinte, onde aparece o conceito de quiasmo, o conceito de milênio? Como a gente entende na escatologia, isso é posterior. No Apocalipse de João, no capítulo 20, o texto tem uma função literária dentro do próprio Apocalipse de João. Qual é a função do capítulo 20 de Apocalipse dentro do texto? Isso é ser fiel ao texto bíblico. Né? Então, nós vamos por outro caminho. Primeira coisa, vamos fazer o exercício de retirar, de desconectar a escatologia tradicional do Apocalipse de João. E vamos entrar no imaginário do Apocalipse, na forma como o Apocalipse produz conhecimento, constrói ideias, etc. Como que ele se estabelece narrativamente. Primeiro, entrando no contexto discursivo. Né? Esse contexto discursivo, o Apocalipse ele é produzido nos 3 primeiros capítulos, ele indica, né, o capítulo 1 ao 3, nós temos uma apresentação que serviu para identificar esse gênero, Apocalipse e Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, daí vem a palavra Apocalipse, e depois de uma apresentação assim densa de Jesus no meio da igreja, etc., você tem cartas às 7 igrejas. Essas cartas escritas às 7 igrejas, essas cartas também têm um gênero próprio, né? Você tem ali traços dos editos imperiais, você tem traços do que nós chamamos de cartas proféticas, muito comuns no cristianismo das origens e no judaísmo do Segundo Templo. Ou seja, são cartas para igrejas locais, e 7, não no sentido que só havia 7 igrejas, mas 7 como uma espécie de número circular, um número de totalidade. Provavelmente o Apocalipse tenha circulado em várias igrejas, para além dessas 7 igrejas no primeiro século. Então você tem aqui um discurso e um diálogo. Você tem um visionário, não é, que se identifica como Ioanês, se identifica como João. Ele não diz que é João o apóstolo, ele não diz que é o João que escreveu, que escreveu os evangelhos, que é uma outra discussão. Ele só se apresenta como João, que tem uma profecia. Ele tem traços carismáticos, estáticos, né? Porque ele vê a voz, ele tem visões. Então, ele é um profeta, provavelmente um profeta itinerante, tipo aquela imagem de Mateus lá, para que eles fossem, não levassem alforje, não levassem nada. Quer dizer, tem um autor chamado Geert Tyson, que trabalha com o cristianismo das origens, que ele vai falar que a origem do cristianismo primitivo é uma origem transeunte, de profetas carismáticos. Provavelmente, João fosse esse profeta carismático, profundamente vinculado à Ásia Menor, e que está em Patmos, que é uma região identificável, e ele está em Patmos
segundo o próprio Apocalipse, por conta das visões, porque ele chama as visões de palavra de Cristo e etc. Então, a razão dele estar lá, segundo o Apocalipse, tem a ver com as visões. E ele escreve para 7 igrejas. Essas 7 igrejas estão dentro de um contexto histórico, assim como as cartas que Paulo escreveu. Então, não tem a ver com preterismo, tem a ver com sistema de comunicação. Todo sistema de comunicação é estabelecido em algum tipo de contexto. E aqui, o contexto discursivo, identificamos, por exemplo, o que nós chamamos de culto ao imperador. Então, o Apocalipse é escrito para essas 7 igrejas históricas, 7 igrejas da Ásia Menor, que vive em um ambiente cujo culto ao imperador é uma prática comum, não é? E esse culto, ele é bem complexo, ele tem a presença potente em Éfeso, especialmente, e ele tem talvez a sua origem mais significativa em Éfeso, que seria um sistema político, ideológico, religioso, que fortalecia a figura do imperador. Então, você pertencia ao Império Romano, e por pertencer ao Império Romano, você tinha uma prática de adoração cívica, chamada culto ao imperador, que, aliás, essa imagem do culto ao imperador aparece em Apocalipse 13, 14, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, o que nós temos no capítulo 13 é uma espécie de descrição, uma crítica a esse culto. Olha, só com essa informação a gente já começa a aterrissar o Apocalipse. Né? Você tem nítidas indicações de Roma. A ideia dos 7 montes aparece em Apocalipse 17, verso 9. Não sei se você consegue ver essa moedinha aí do lado, esse desenho dessa moeda. Tem uma mulher sentada em 7 montes. Né? Tá aqui, ó. E Roma, essa moeda é uma moeda do 1º século. E qual era a imaginação de Roma? Roma, nas lendas culturais do 1º século, sua origem teria sido a partir de povos vindos de 7 montes. E aí, Roma, sentada nos 7 montes, é uma imagem muito conhecida. Né? Quando você via na moeda uma mulher sentada em 7 montes, se referia a Roma. Então, veja só, Apocalipse 17, 9, está fazendo uma crítica profunda à prostituta e etc., e você, obviamente, se conhece um pouquinho esse contexto discursivo, vai entender que está falando de Roma, do Império Romano, da mulher, da grande prostituta para João, obviamente, né? Que para ele tem sérios problemas, e lembrem-se, ele está escrevendo para 7 igrejas, então uma grande tensão é a relação dessas 7 igrejas com essa mulher que senta nos 7 montes, né? Você tem, por exemplo, dentro do Apocalipse de João, indícios de uma lenda romana, o Nero Redivivus, capítulo 17, verso 8, a besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Quer dizer, como assim era e já não é? A que foi ferida mortalmente e voltou. Na cultura romana, na expectativa romana, um grupo que esperava que Nero voltasse e vingasse os senadores, e que ele não tinha morrido, na verdade, ele tinha se escondido entre os pardos e voltaria. Então, havia uma espécie de Nero Redivivus. Por mais estranho que pareça para a gente hoje, nós temos na América Latina, no Brasil, em épocas não muito remotas, a expectativa da volta de Dom João, não é? Você tem o sebastianismo, que acreditava-se que voltaria o imperador português e restabeleceria a potência portuguesa no Brasil. Padre Antônio Vieira acreditava nisso. Padre Antônio Vieira tem livros, As Claves, interpretando essas profecias. Então, o que parece estranho, aqui no nosso continente, nós temos esse tipo de expectativa. Então, esses 3 exemplos, para mostrar para vocês, para a gente perceber quanto a linguagem do próprio Apocalipse insere o Apocalipse nesse contexto discursivo do mundo romano.
do primeiro século e da tradição romana, as imagens que o Apocalipse tem. Mas não só, tá? Mas não só isso. Passa por gentileza, Lincoln. Qual ainda é o contexto discursivo do Apocalipse? Crises internas. Nós temos no Apocalipse, por exemplo, figuras de líderes dessas igrejas em crise com João, com esse profeta. Aí nós temos vários. Jezabel, ele chama Jezabel, eu acho que Jezabel é o paradigma disso. A igreja de Tiatira, ele usa uma estratégia discursiva interessante, né? Profundezas de Satanás, essa mulherzinha, ela era vista como profetisa, e que provavelmente a fala fosse, ela tem as profundezas de Deus. Aí João diz, não, profundezas de Deus não, profundezas de Satanás. Porque ela é uma líder na comunidade, como outros líderes, que mancharam a sua roupa, né? Você tem disputas internas. João, ele é um profeta itinerante, provavelmente que circulava nessas igrejas, e há uma resistência interna nessas igrejas. Então, você começa a compreender por que ele manda as cartas para essas igrejas, como Paulo fazia. Não é? E ele tinha resistências dentro dessas igrejas, entre elas Jezabel, mas não sabemos quem seja. Jezabel é um nome fictício, um apelido para alguma mulher, usando lá a imagem da terrível Jezabel da literatura da história de Israel. Mas qual o problema de Jezabel lá? O problema de Jezabel lá é idolatria, certo? E o problema de Jezabel aqui é algo parecido. Na exortação que ele faz a Tiatira, ele diz assim, que leva os seus seguidores à prostituição e a comerem carne. Comerem carne, o que isso tem a ver? Óbvio, porque entre as práticas litúrgicas dos festins romanos, tinha a comensalidade dessas carnes sacrificadas a outros ídolos. Estão lembrando que João tem uma crise com o sistema romano, religioso romano, social romano e tal. Parece que aqui João está numa disputa de liderança mesmo. Vocês estão seguindo uma liderança aí que é uma liderança que não me acolhe, que não me respeita, que não aceita a minha exortação, qual seja se desassociar profundamente das relações com Roma. Então, tem crises internas. E tem crises externas. Quais? Sinagogas locais. Lembra daquela expressão? Sinagoga de Satanás? O que é essa sinagoga de Satanás? E o próprio João se identifica como judeu de verdade. Nós somos judeus de verdade, né? Sinagoga de Satanás, porque algumas sinagogas estavam tão helenizadas e tão bem assimiladas à cultura romana, que para João eles eram falsos judeus. Então, esses judeus, essas sinagogas, tinham crises com essas comunidades cristãs. Há conflitos locais com o culto ao imperador. Não havia ainda uma perseguição institucional, tá, gente? A ideia de uma perseguição institucional sangrenta no primeiro século, essa teoria, essa perspectiva, já não é mais considerada desde a década de 80. Os últimos estudos mostram que no contexto do Apocalipse não havia ainda uma perseguição institucional. Domiciano não era um perseguidor do ponto de vista institucional. Havia o quê? Uma pressão local. Daí vem o Antipas, que João diz assim, olha, tem o Antipas? Então, esse que morreu entre vocês, capítulo 2, verso 13, ele é só o começo. Todas as imagens de perseguição no Apocalipse são no futuro, estão no verbo futuro, sempre no futuro. Então, não há uma perseguição local, e aí nós temos uma quantidade imensa de novas pesquisas, Thompson, Davis, Fiorenza, Adela Collins e tantas outras pessoas. O que há, então? Há uma pressão cultural em torno da igreja, das 7 igrejas, e há uma tendência de cooptação, a igreja sendo cooptada por interesses de um sistema religioso, político, que seduz ao invés de matar. Então não há uma perseguição sangrenta, há uma sedução discursiva. Não é? Então, é esse o contexto do Apocalipse. E a Pax Romana? O que era a Pax Romana?
Lembra Jesus? Eu vos dou a paz. Não a paz que o mundo vos dá. Não a pax romana. Quer dizer, e o que era essa paz romana? Antes de tudo, um discurso de que o mundo romano estava numa unidade e o imperador como a figura que produz essa unidade. Então tem estradas, tem comércio, tem o culto, tem o imperador, tem o pater família, o grande pater família, e todos os outros homens em suas casas são representantes desse pater família, criando uma unidade, uma ordem. E quem produzia essa ordem? A presença do imperador. Então, se alguma vila, se uma região se levantasse contra esse império, ou resistisse, o que era muito difícil, os soldados romanos para a aplicação da Pax e a tudo e a todos, e recomeçava para a ordem se estabelecer. Então, a Pax Romana, em diálogo com o culto ao imperador cívico, formava uma grande unidade no império, que aparentemente se mostrava como positiva, organizada, justa e bela. E é exatamente esse mundo, esse discurso romano que era cantado pelos poetas romanos, do imperador que traz a paz, e do mundo pacificado, etc. João, é aqui que a gente começa a entrar na ironia do Apocalipse, porque João olha esse negócio e diz assim, ó, paz coisa nenhuma. O que tem aqui é um dragão do caos estabelecido e vocês não estão percebendo. Mas como que você pode dizer isso, João? Porque eu vejo o que vocês não veem. Como que eu vejo o que vocês não veem? É porque eu tenho outro acesso ao mundo. Que acesso é esse? É o acesso apocalíptico. Porque Apocalipse significa desvendar, revelar. Revelar o quê? Aí alguém dirá rapidamente, revelar o futuro. Não. Porque nós estamos percebendo nessas primeiras conversas que o que se revela no texto é uma interpretação muito sofisticada de um mundo e de um sistema que cooptava as pessoas. Não é? E pelo que parece, as igrejas estavam vivendo um tempo muito frágil do ponto de vista da capacidade de resistir e preservar a sua identidade à luz dessa sedução. Por isso que João o tempo todo fala, olha, você que não sujou a sua roupa, você que não sujou a sua roupa, você que não sujou a sua roupa, você que preservaram até o fim e tal. Aí chega lá do céu, vocês dizem, rico sou, de nada preciso. Olha, logo, nós não estamos numa perseguição, né? Mas não sabes, vós que és pobre, segue nu. Quer dizer, João está numa... A gente precisa entender o Apocalipse, é uma questão de exortação do profeta pastor João às 7 igrejas e a relação dessas 7 igrejas com um sistema que tem um discurso poderoso ao seu entorno. O mundo que tem cooptado essa igreja, um Estado que mistura religião e, obviamente, com poder, e essa igreja parece sucumbir a isso e se deixar levar a ponto de João perguntar assim, a quem vocês adoram? Né? Bom, isso já é uma porta de entrada. Então, função discursiva do Apocalipse. Construção do universo simbólico e alienação. Então, João, ele usa uma série de imagens. De onde vêm essas imagens? Quais imagens João usa? Óbvio, as imagens da sua tradição. Quais sejam? Da tradição judaica, da Bíblia hebraica e do judaísmo do Antigo Templo, que o insere dentro de uma tradição maior chamada literatura apocalíptica. Por isso que ele fala como ele fala. Que ele fala como os apocalipses falavam. E essa construção de universo simbólico é o seguinte, está aqui Roma e esse projeto que eu descrevi. João vai interpretar esse projeto de outro jeito. Propondo que os seus ouvintes se desconectem. Por isso, alienação. Se alienem, se desconectem, se afastem e interpretem o mundo de outro jeito. Então, a função discursiva, está discursiva aí, mas discursiva do Apocalipse. Construção do universo simbólico e alienação. Segundo, crítica à condescendência e concessões. Quer dizer, João está criticando essa relação passiva e de cooptação da igreja. E é um contradiscurso, porque o Império diz, a ordem. João diz, não há ordem, o que há é caos. Vocês estão achando que há ordem, mas na verdade há caos. Pode passar, por favor.
Lincoln? Então, primeiro, o que é um apocalipse? Essa literatura. Nós não temos um único livro que é considerado um apocalipse. Nós temos vários livros. Como pensamos o gênero apocalipse? A C614, ela é uma revista internacional que nos cedeu, depois de muitas pesquisas, um conceito para a literatura apocalíptica, ou o que é um apocalipse. Como a gente fala, isso é uma epístola, isso aqui é um salmo. O que é um apocalipse? O que há de comum nos livros considerados apocalípticos? Né? O que tem no Apocalipse de João que nós encontramos em outros livros, a ponto de identificarmos o seu gênero? Aí aqui é a descrição usada no mundo inteiro, desenvolvida na revista C614. Apocalipse é um gênero de literatura revelatória, com estrutura narrativa, então é um texto com narratividade. Se é um texto com narratividade, ele interpreta a realidade, no qual a revelação a um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural. É interessante porque no Apocalipse é Jesus para o anjo para João, João para o anjo das igrejas, ou os anjos das igrejas. E um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvelando uma realidade transcendente que tanto é temporal, na medida em que vislumbra salvação escatológica. O que isso quer dizer? Esses livros apocalípticos têm um lugar temporal, porque o visionário, seja João, seja Enoque, seja Levi, seja Abraão, porque nós temos outros apocalipses, cujo principal personagem é Abraão, Enoque, Isaías, Levi, e aqui o Apocalipse de João, o personagem que tem a revelação, que recebe a revelação, é João. Ele prevê uma realidade temporal, quer dizer, ele interpreta a sua realidade temporal e, inclusive, acredita que a sua realidade é a última. Assim como Paulo fala que nós seremos arrebatados, nós, quer dizer, se coloca nesse contexto, Atos dos Apóstolos pensa que dá indícios claros de que as primeiras comunidades cristãs entendiam que o fim dos tempos representava um período daquele contexto. Eles eram a igreja do fim dos tempos, etc. Então, para a literatura apocalíptica, para Apocalipse de João, há uma expectativa de que o fim é o fim do contexto do visionário João, na medida em que vislumbra a salvação escatológica quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo sobrenatural. Então, o Apocalipse de João e os Apocalipses não se preocupam em relação ao seu gênero literário, ou seja, que tipo de texto é e qual é a função desse texto, com uma expectativa do futuro, simplesmente, mas em compreender a sua realidade e descrever o céu. Tem um autor chamado Christoph Holland que vai dizer que os apocalipses, eles se preocupam em descrever como o céu funciona. É muito comum na literatura apocalíptica o visionário descrever o trono de Deus, o visionário descrever as ações dos anjos no céu. Primeiro Enoque, que é um apocalipse judaico, ele vai ao céu, ele descreve como a chuva acontece, como as estrelas estão no céu, como o sol se movimenta. A expectativa era que o sol se movimentasse, se movimentava, como que as portas dos ventos funcionam. Então, a literatura apocalíptica, mesmo que a gente não saiba, mas ela é caracterizada por isso, ela descreve também o céu, como o céu funciona, assim como também descortina o seu tempo. Aliás, ela olha para o céu para interpretar a terra. Isso é típico da linguagem apocalíptica, do que nós chamamos de apocalipse, do gênero apocalipse. E esse gênero apocalipse, ele então não está preocupado simplesmente com a previsão do futuro, ele está preocupado, antes de qualquer coisa, em descrever a sua realidade e descrever as forças cósmicas, descrever como o mundo cósmico funciona. É muito comum
na literatura apocalíptica, a figura do sábio, que acessa informações de como o mundo funciona no céu, e na literatura apocalíptica judaica, Deus é o centro desse cosmos. Na apocalíptica cristã, Deus é o centro e tem uma figura nova, que é Jesus, como também centro da organização cósmica, e essa organização cósmica, ela serve de modelo para a organização terrestre ou humana. É por isso que eles o tempo todo testemunham na estrutura cósmica louvor dos seres angelicais, louvor em torno do trono. Por quê? Porque é o paradigma que o visionário tem para que se estabeleça aqui na Terra. Então, a linguagem apocalíptica, o gênero apocalipse, uma obra conhecida como qualquer obra que seja um apocalipse, antes de prever um futuro longínquo, essa obra ela está preocupada em compreender como o mundo, o seu mundo funciona e como o mundo celestial funciona. Por isso que ler o Apocalipse fazendo referencialidades futuristas, as duas testemunhas são as duas torres gêmeas, essa tribulação é a tribulação que vai vir com o anticristo. Aliás, nem aparece, o nome anticristos não aparece em Apocalipse. Nós não temos esse termo lá, esse conceito lá. É violar o próprio gênero Apocalipse. O gênero Apocalipse não se preocupa com essa ideia de escatologia que nós temos. A escatologia, na linguagem apocalíptica, no gênero Apocalipse, tem a ver com o fim de um jeito do mundo funcionar no tempo do visionário aqui, o visionário João. Então, um Apocalipse se preocupa com como o céu funciona, um Apocalipse se preocupa com como as coisas na Terra funcionam. O Apocalipse tem a função de descortinar como o céu funciona, os apocalipses têm a função de descortinar como a Terra funciona. Aliás, para descobrir a verdade dessa Terra. Ou seja, o Império Romano conta uma história e tem uma narrativa, qual seja, o mundo está em ordem. O imperador é o Senhor e ele cuida de todos. O livro do Apocalipse vai descortinar essa realidade para chegar no nível mais profundo e dizer, não, não é verdade. A realidade mais profunda não é de ordem. Na verdade, a realidade mais profunda é de caos. É isso que o Apocalipse faz com essas imagens todas que nós temos. E, obviamente, o Apocalipse também descortina o céu, que a partir do capítulo 4, você tem uma viagem celestial que João faz e contempla. E é o que ele contempla que dá o peso teológico do Apocalipse. O que João contempla nessa estrutura cósmica? O Cordeiro sendo adorado. Já adorado e o Cordeiro sendo adorado. Então, Apocalipse, enquanto gênero literário, enquanto texto, tem a função principal de descortinar como o céu funciona e interpretar a sua própria realidade. Ok? Aqui já temos uma provocação muito séria sobre a função de um apocalipse. Né? Função de apocalipse. Pode passar, Lincoln, por gentileza. Sim, só para a gente entender, assim, esses textos, esses tipos de texto. Eu estou citando aqui o Apocalipse de Abraão, capítulo 15, verso 1 a 7, que é um texto cujo gênero é identificado como um apocalipse, assim como João. Esse aqui é o chamado Apocalipse de Viagem no Mundo. Olha o que o texto diz. E o Espírito me tomou e levou-me para o quinto céu. Então, essa compreensão do céu com departamentos, como a gente encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, né? Então, não é à toa que nós temos, nas últimas pesquisas, inserido ou tratado com mais seriedade o lugar de Paulo dentro do imaginário apocalíptico, essa ideia de o céu com vários níveis e etc. Você tem aqui um livro do 1º século antes de Cristo, né? E o Espírito me tomou e levou-me para o quinto céu. E eu vi anjos que são chamados senhores. E a coroa foi colocada sobre o Espírito Santo, e o trono de cada um deles era mais brilhante que a luz do brilhante sol. E eles estavam cantando hinos para o inefável, mais poderoso Deus. Veja, a linguagem, essa linguagem densa de imagens, ela está presente, né, no Apocalipse de João. As pesquisas vão indicar, assim, pelo menos 2 tipos de apocalipses, certo?
Assim como a gente fala, isso é uma epístola, isso aqui é um salmo, isso é um evangelho, quer dizer, quando eu falo isso, eu estou identificando o tipo de texto. Então, o texto do Apocalipse, a literatura que nós conhecemos como Apocalipse, seja o Apocalipse de João, seja parte de Daniel, que é o Apocalipse de Daniel, seja primeiro Enoque, Testamento de Levi, Testamento de Abraão, e etc. Ou seja, esses livros considerados como Apocalipse, tem pelo menos dois tipos. O Apocalipse de viagem além mundo e o Apocalipse, como diz a John Collins, Apocalipse histórico. O que é isso? Os Apocalipses de viagem além mundo, há a narrativa de um visionário que vai ao céu e descortina o funcionamento do céu. O Apocalipse histórico, ele departamentaliza a história usando linguagem simbólica. Um texto muito conhecido é o texto de Daniel, né? A estátua, os 4 animais, mas não só. Nós temos o Apocalipse dos animais, que é uma parte do livro de 1 Enoque, que vai dividir a história em períodos e cada período ser descrito usando linguagem simbólica. O Apocalipse de João seria o quê? O Apocalipse de João tem traços de um apocalipse de viagem além mundo. Por quê? Porque João, a partir do capítulo 4, ele ouve uma voz, o portão do céu se abre, ele sobe e contempla um culto celestial. Do capítulo 4 do Apocalipse de João até o capítulo 11, nós temos um enredo que está estruturado na lógica de um culto celeste. É como se João tivesse entrado no meio de um culto. E o que ele vê nesse culto? É o que ele vê neste culto que nós temos aí densidade teológica e uma série de questões em torno do Apocalipse, inclusive da teologia do Apocalipse. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um tipo de literatura, né? Você não pode ler uma poesia da mesma forma que você lê uma biografia, né? Você não pode ler uma tirinha de jornal como você lê um anúncio de geladeira. São textos, são tipos textuais diferentes, são gêneros diferentes. E o que é um apocalipse? O apocalipse é um gênero narrativo com linguagem densa e simbólica que se preocupa em descrever como o céu funciona e descortinar como o mundo funciona. Aqui um exemplo de um apocalipse de viagem além mundo, que é o Apocalipse de João. Pode passar, Lincoln, por favor. E assim, a gente fala que esse texto de João é um apocalipse porque é o principal gênero, mas nós temos ali uma espécie de gênero híbrido. O Richard Bauckham, ele faz isso muito bem, depois os outros autores vão meio que repetindo isso. O David Aune também, que é outro especialista em Apocalipse de João, vai nos dando esses traços. O Apocalipse tem ali traços da literatura apocalíptica, ele tem traços de um apocalipse, tem uma revelação da ordem cósmica, linguagem simbólica. Então, essa linguagem simbólica do Apocalipse é um interdito hermenêutico, então eu não posso ler o Apocalipse sem considerar que a sua linguagem é simbólica. Se eu fizer isso, eu estarei violando o próprio gênero do texto, com uma linguagem dualista e expectativa da renovação da realidade do sistema. Isso é típico de um apocalipse, né? Aí você tem apocalipses históricos e de viagem além mundo. Ele tem traços da linguagem profética, da profecia, e profecia aqui, profecia da tradição de Israel, que tem função de exortação e de consolo. Então, enquanto texto de profecia, o próprio apocalíptico, ele se compreende como um profeta, palavra da profecia. Ele entende que o seu texto é um texto que deve ser inserido dentro da profecia ou da tradição profética judaica, que tem denúncia e anúncio. Denúncia de um mundo que está funcionando de um jeito que deve ser corrigido. E anúncio com como esse mundo deveria funcionar. Então, a pergunta que você tem que fazer é: que denúncia que o João está fazendo? João está denunciando o quê? E nós já começamos a descortinar quais são as denúncias que João faz. E é um tipo de imaginação alternativa. E aqui eu uso o conceito clássico, né,
do Imaginação Profética, que vai dizer que a profecia, do Brugman, né? Que a profecia, na tradição de Israel, é uma imaginação alternativa. Quer dizer, a linguagem profética tem o poder de provocar a nossa imaginação. O profeta, ele olha para a realidade e imagina uma outra realidade possível. Veja, enquanto profecia, o Apocalipse, usando estratégias literárias, imagens, e a sua própria tradição, ele aponta por um outro jeito. É uma salvação da própria imaginação. Pensar um outro mundo possível. E uma carta, o que isso quer dizer? Ele tem traços de uma epístola mesmo, não só em relação às 7 cartas, mas a própria forma do Apocalipse. Ele abre como uma típica carta, ele termina como uma típica carta. Então, tem valor de circulação, trata de questões pastorais locais, teopolítica, teopoética, e aqui, usando 2 conceitos do Gorman. O que isso quer dizer? Então, enquanto um Apocalipse, ele descreve os céus, descreve a realidade, é a forma, né? A forma desse texto é uma forma carregada de um apocalipse. É o principal gênero desse texto. Ele dialoga com a profecia de Israel, isso quer dizer, ele tem, então, função de denúncia da realidade. E ele tem traços de uma epístola, de uma carta. Então, essas cartas têm uma ação local, como Paulo escreveu, como os outros textos do Novo Testamento foram escritos. Quer dizer, só isso aqui já nos aterriza num lugar do primeiro século e um trato com a tradição romana. Pode passar, Lincoln. Então, uma linguagem simbólico-narrativa é um universo simbólico dentro do qual um movimento codifica sua identidade e interpretação da realidade. E aqui é um ponto importante. Então, o texto, o Apocalipse de João, ele propõe um universo simbólico de interpretação da realidade. João, ele representa um jeito de interpretar a realidade. E esse jeito de interpretar a realidade é exatamente o grande convite que ele faz aos seus ouvintes. Né? Ele quer que os seus ouvintes, os seus interlocutores, compreendam a realidade, sejam capazes de discernir a realidade e, discernindo a realidade, percebam o risco que correm por assimilarem ou serem assimilados por um sistema discursivo romano. Por isso que é um contradiscurso. Roma tem um sistema de compreensão da realidade. O Apocalipse de João propõe um outro sistema de discussão e de interpretação da realidade. E aqui que é o ponto. Como João faz isso? Como que João constrói isso? Né? Então, o Apocalipse de João, ele está descortinando o que realmente é Roma. Está desmentindo o discurso dos poetas romanos. Ele está desarticulando o discurso triunfalista da Pax Romana, e etc. A pergunta, e as igrejas, elas acreditaram nisso? Com que autoridade João poderia afirmar o que estava afirmando, já que o império, as coisas estavam muito bem, não havia nenhum risco? Ele disse, não há risco, vocês estão enganados, vocês estão vivendo riscos profundos, a começar o risco de se submeterem a um Kyrios, a um Senhor que não é o verdadeiro Senhor. Então, esse sistema simbólico de João, ele serve para compreender, para interpretar essa realidade romana. Pode passar, Lincoln. A Adela Collins, aí num outro número da CEMEIA, né, CEMEIA 37, diz assim, o Apocalipse destina-se a apresentar circunstâncias terrestres à luz do mundo sobrenatural do futuro, para influenciar a compreensão e as práticas de sua audiência por dupla autoridade. Então, veja, há uma articulação discursiva de convencimento dos seus interlocutores, as 7 igrejas que recebem esse texto. E esse futuro que o texto propõe, obviamente, é um futuro que, para o apocalíptico, como qualquer outro apocalíptico, estava às portas. Não é? Então, João, livro Daniel, ele se percebe na última parte da estátua. Ele se percebe vivenciando o último animal.
No Apocalipse das Semanas, de 1º Enoque, o visionário se percebe vivendo o último ser que representa o seu último tempo. Me parece que as primeiras comunidades cristãs também pensavam o seu tempo assim. O conceito de temporalidade na apocalíptica. O visionário vive o último tempo. Ele está vivendo o último tempo. Que é um pouco do ethos da tradição cristã, né? Nós até hoje assim pensamos. Nós vivemos o último tempo. Porque a gente precisa entender o escopo geral da linguagem escatológica do Novo Testamento, né? A ideia é que em Cristo começa o fim dos tempos, ou o fim dos tempos tem a sua instauração. Então, o que nos conecta a Paulo e a João é que nós estamos no mesmo tempo. Qual o tempo? O tempo do fim. Até que ele venha e instaure o fim do fim, né? Nós todos estamos aí num tempo do fim já estabelecido. E nós todos, tanto nós como os nossos antepassados, viveremos na ressurreição o fim em sua plenitude. Então não há uma departamentalização da história, como a escatologia tradicional faz. Para o Apocalipse de João, nós estamos nesse ínterim entre o fim que teve início com o Cordeiro e o fim em sua totalidade que será estabelecido por esse mesmo Cordeiro. Ok, gente? Pode passar. E aí, vamos mapear um pouquinho dessa linguagem, né? Que tipo de imaginação é Apocalipse, João? É uma imaginação contradiscursiva. Babilônia é caos. Talvez aqui esteja a palavra mais profética do Apocalipse. Babilônia é caos. O poder, a abundância, constância dos símbolos tem um propósito literário e teológico, diz o Richard Bauckham. Eles criam um universo figurativo no qual os leitores podem entrar tão pesadamente que a influência desse universo transforma sua percepção do mundo. Então, o discurso apocalíptico, o discurso romano tem uma percepção do mundo. O Apocalipse de João propõe uma outra imaginação, uma imaginação contradiscursiva, para dizer o seguinte: a imaginação romana, o discurso romano, é que Roma produz ordem, e o imperador vence todas as forças, como os monumentos mostravam, como as cantigas dos poetas romanos mostravam, o imperador como grande vencedor, que vence o caos, instaura a ordem. O Apocalipse de João está dizendo, não. Veja, o dragão, que é a figura máxima do caos, capítulo 12, entrega a autoridade para a besta que sai do mar, capítulo 13. Quer dizer, caos estabelecido. Não há ordem aqui, o que há é caos. Veja, é uma crítica. E esse caos, inclusive, está atraindo a igreja. E a igreja, achando que vive o ápice da sua liberdade e progresso, no fundo está se degenerando, está se diluindo nesse projeto caótico que é o Império Romano, ou discurso romano, que é mais do que o Império Romano, é o discurso romano. Um discurso que utiliza Estado e religião, naturalmente, e atrai as comunidades cristãs. João é um pastor visionário, exortando as igrejas a não serem cooptados. Mas como isso? Propondo uma outra percepção de mundo. Linguagem do caos na tradição judaica. Eu quero passar isso rápido, porque já são 9h04, né? Já passou aí 1 hora. Você tem essa linguagem do caos na tradição judaica. Qual é essa linguagem? Você tem o conceito de mar, dragão, entende? Isaías, por exemplo. Né? Isaías fala das figuras dragônicas, Leviatã, Tanaim, que saem do mar, né? e espera que Deus rache o mar no meio. Você tem Daniel, né? Daniel falando que aqueles 4 animais surgem do mar, são seres com traços do caos, porque os monstros do caos nas cosmogonias antigas estavam ligados ao mar, né? Você tem as cosmogonias lá mesopotâmicas e etc. E essas figuras caóticas, elas são usadas
e aplicadas ao sistema romano. Pode passar aí, Lincoln. Um exemplo está aqui, ó, Daniel 7 e Isaías 27:1. Né? Quando você lê Apocalipse 13, essas figuras caóticas, elas são condensadas a uma figura só do capítulo 13 do Apocalipse. E quem é essa figura do capítulo 13? Né? O próprio texto vai nos dizendo, né? É a figura do império, a figura principal do império, né? O imperador e o seu jeito de funcionar, e o império e o seu sistema. Aí você tem o imperador, aqueles que promovem um culto ao imperador, no mesmo capítulo 13, esse imperador depois é identificado no final com o número 666 ou 616, que no fundo, é uma crítica profética duríssima, dizendo, este sistema, este império produzem o caos. João está querendo limpar a imaginação dos seus interlocutores para que eles tenham uma imaginação profética. Quer dizer, o que seria essa imaginação profética? A capacidade de perceber como funciona esse império e identificá-lo como promoção do caos, não da ordem. E isso também se constrói a partir da linguagem da literatura do Segundo Tempo, da linguagem apocalíptica. Passa, por gentileza, Lincoln. Aqui estou citando dois textos de Enoque, capítulo 82 e capítulo 15. Geralzão, é o seguinte. Em Enoque, nós temos a narrativa de seres celestiais que se apaixonam por mulheres e, por conta dessa atração, eles descem os vigilantes. Tem relação com as mulheres, nascem os gigantes morrem, dos seus corpos saem os espíritos que mais tarde serão chamados de espíritos acátons, espíritos impuros. E Enoque diz o seguinte, essa junção, essa mistura de céu com terra, essa violação de fronteiras celestiais e terrestres, isso produz a impureza, isso produz um caos. Na narrativa de 1 Enoque, Deus reorganiza isso. Uma parte dos vigilantes fica no céu, outra parte fica aqui na terra, inclusive entre os espíritos tem um tal de Mastemas, que pede para que uma parte desses espíritos fique com ele, e seres aprisionados debaixo da terra. Daí que vem a tradição de seres aprisionados. Enoque constrói agora uma reorganização de mundo. Isso está no imaginário judaico. A reorganização do mundo é seres no céu, seres na terra, seres debaixo da terra. O que acontece no Apocalipse o tempo todo? Estrelas caem do céu, capítulo 9 do Apocalipse. Outros seres sobem. O que João está fazendo? João está dizendo o seguinte, olha, discursivamente, esse sistema que nos cerca não é ordem, é caos. E só Deus pode trazer a ordem agora. Pode passar, Lincoln. Mais ou menos assim, ó, seres no céu, seres no centro, seres nas regiões profundas. Essa é a reorganização de mundo. Passa. Aí você tem Apocalipse 9. Olha de onde saem os seres, os gafanhotos, né? Esses seres monstruosos. Se abre a porta da terra, esses seres saem. Essas imagens todas são imagens que indicam caos. O que o Apocalipse está dizendo? Olha, esse mundo é caótico. Essa relação entre sistema e cooptação do Império Romano, das igrejas, isso é o caos. Vocês estão abraçando o caos. Vocês não estão tendo discernimento. Isso é uma postura profética. É uma imaginação profética. Quer dizer, ele está limpando a maneira que os seus ouvintes percebem o sistema, a ponto de serem capazes de resistir, de negar, não serem cooptados. Pode passar. E por fim mesmo, o Apocalipse é contra a adoração. Uma contra-adoração. O que isso quer dizer? Como eu tenho explicado, nós temos um sistema de culto ao imperador. O Apocalipse é perpassado por hinos. Aliás, o Apocalipse é também uma grande peça litúrgica. Bem-aventurado que lê, bem-aventurados os que ouvem. Você tem capítulo 1 a capítulo 3, as epístolas, as cartas, capítulo 4, 12, ou melhor, capítulo 11, um grande culto, 12 ao 22, uma retomada dessa discussão, perpassado por culto, perpassado por louvor, perpassado por hinos. É uma grande peça litúrgica. Mas que peça litúrgica é essa? É uma peça litúrgica contra-discursiva, porque havia um sistema litúrgico em torno do imperador.
Então, o capítulo 5, que nós estamos aqui, que eu cito aqui, observe como ele se desenvolve. Capítulo 4, João vai para o céu e contempla o trono. O que tem nesse trono? Tem o cordeiro imolado, tem o Senhor, tem o livro se abre, mas antes do livro se abrir, ninguém era capaz de tirar os 7 selos. Isso desespera o visionário. Bom, se ninguém pode tirar os 7 selos, o mundo está lascado e não tem quem domine a história. Só que o cordeiro, aquele que venceu, ele pode tirar os 7 selos, ele tira os 7 selos. Então, quer dizer, há um personagem novo na tradição apocalíptica judaica. Há uma figura divina também, como o Pai é divino, e que aqui nós temos, como cristãos, a comunidade cristã reconhece quem é Jesus. Aí começa um processo de adoração a esse Jesus, com imagens profundamente ligadas a Javé do Antigo Testamento. Então, Jesus é Deus como Javé. Aí, meu irmão, é o seguinte, a quem adoramos? A Javé e o Cordeiro, ou o Império e o seu César? E todo Apocalipse vai ser um convite a essa adoração. E essa adoração, então, é uma adoração profética. Por isso que o Gorman vai falar em teopoética, teopolítica, que é isso mesmo. Porque é um projeto litúrgico de resistência. Então, a quem você adora? E se a gente for para o capítulo 12 em diante, aí já é outra discussão, porque no capítulo 12 tem a estrutura da guerra cósmica, né? É muito parecido com o rolo da guerra encontrado em Qumran. É assim, de que lado você está? De qual lado você está nessa guerra aí? Você está do lado do Cordeiro, os 144 mil, ou você está do lado do dragão, a besta e os demais? Você é marcado por quem? Porque tem a marca da besta, mas tem a marca também dos 144 mil. Então, de que lado você está? E a proposta a quem você adora? Quem é digno de louvor? Só um, Cristo. Não há outro César, não há outro Messias, não há outro digno de adoração. Qualquer tipo de cooptação deste outro é traição e, no fundo, você está se misturando com o dragão e o caos. Então, é uma proposta de contra-adoração. De contra-adoração. Passa, por favor, Lincoln, é o último slide aí. Mais ou menos assim, ó. O Apocalipse de João seria o quê? Um contradiscurso à Pax Romana. Eles promovem um discurso de ordem, mas no fundo o discurso é caos. A realidade é caos. Mas como você pode provar isso, João? É porque eu vejo o que vocês não veem. Né? E a linguagem que ele vai usar, as imagens que ele usará, são as imagens da Bíblia hebraica e da literatura apocalíptica. É uma teopolítica, ou seja, de forma poética, ínica, ele coloca a escolha a quem você segue, César ou Jesus, e teopoética, né? Adoração. A quem você adora. Né? Você adora César ou você adora Cristo? Veja, a partir daí, sim, agora o texto pode ser muitíssimo importante para o nosso tempo. É aqui que esse texto faz sentido para a gente agora. Esse texto não faz sentido para a gente agora servindo de referencialidade direta para acontecimentos históricos que nos cercam, de maneira, usando teoria da conspiração, por exemplo. Esse texto nos serve agora como um interdito moral, assim, né, para usar aí um termo do Kant. É um interdito moral para você, diante da realidade, escolher a quem você serve. Né? E talvez, no final de todas essas coisas, o Apocalipse diga: todas as vezes que o Estado utiliza de linguagem religiosa para cooptar a igreja, lhe dando qualquer tipo de benefício, é possível que a igreja esteja dando ouvidos ao dragão, que tem voz de cordeiro, mas é o dragão. Quer dizer, isso é uma postura profética, é uma outra imaginação, né? Uma outra imaginação da realidade. Então, o Apocalipse não é livro de terror, não é livro de mapa do futuro. O Apocalipse é um livro, é uma obra com traços de uma exortação, como uma epístola exorta, de uma descrição da realidade, como um Apocalipse faz, e profundamente profético, que nos exorta, ou seja, denuncia e anuncia, apontando para um outro tipo de imaginação da realidade, o que é de muita coragem para quem está disposto a seguir o Cordeiro. É mais ou menos assim, como diria o meu amigo Valtair Miranda: a quem seguiremos? O Apocalipse diz: ao Cordeiro ou ao dragão? Saiba, se seguir o Cordeiro, o que há é o Cordeiro que foi imolado, mas também que ressuscitou e vive para sempre. É um pouco disso que me parece
né, em diálogo com todas essas pessoas que eu citei aqui, a potência do Apocalipse. Nesse sentido, o Apocalipse é atual demais, mais do que a gente imagina. Kenner, olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela exposição. Muito obrigado mesmo por apresentar todo esse contexto de Apocalipse para nós. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão, já vi que a Sara já está com a mão levantada, e quando você for perguntar, você pode abrir sua câmera e microfone, ou só microfone, ou se você não quiser abrir câmera e microfone e quiser colocar sua pergunta no chat aqui, pode colocar sem nenhum problema, tá bom? Antes de passar para a Sara, eu queria te perguntar uma coisa, Kelly, que é o seguinte, sobre essa olhar para Apocalipse de maneira a nós entendermos a nossa realidade atual, né? Uma das grandes características de quando se lê o Apocalipse, uma das coisas mais comentadas é a famosa a marca da besta, né? Ser marcado pela besta. E esse símbolo, ele é um símbolo que cria exclusão, né? E o que não falta na história são sistemas de exclusão, né? Você acredita que para nós não sermos marcados pela besta, a gente precisa exercer a solidariedade e amar os excluídos? Bom, eu diria o seguinte, o conceito de marca, ser marcado, a gente precisa lembrar que você tem a marca 666, né, tradicionalmente 666, no capítulo 13, mas, em capítulos anteriores, nós temos a marca também que os anjos impõem, identificam naqueles que são os escolhidos, os 144 mil. Então não tem só a marca da besta. A gente gosta muito da marca da besta. A gente não gosta da marca dos anjos, né? A gente tem um fetiche pelo mal, parece, né? Nunca ninguém me pergunta, quem é essa marca da besta? É o quê? O chip? Tá, se a marca da besta é o chip, a marca dos anjos lá é o quê? Óbvio, nós estamos diante de fortalecimento da identidade. De identidade, né? E uma exortação, quer dizer, não é à toa que tem testa, mão, compreensão da realidade, jeito de funcionar, trabalho, sociedade, etc. A quem você pertence? Eu acho que a pergunta é essa. A quem você segue? A quem você se submete? Ao Cordeiro? Você está entre os 144 mil? Ou você está entre aqueles que seguem ao dragão? Você pertence aos que estão, de alguma forma, representados pela figura profética das duas testemunhas? Ou você está entre aqueles que, mesmo toda exortação, não os leva ao arrependimento, né? Como a gente percebe com as pragas, né? Que só a praga já te vem à memória lá, o Êxodo, né? E aquelas imagens todas que tem mais a ver com libertação do que com punição, né? Deixa o meu povo sair. Então, quer dizer, essa marca, obviamente, a gente não pode tratá-la de maneira literal. Por que não podemos tratar de forma literal? Ora, primeiro que começa porque o próprio texto diz, quem tem capacidade de compreender, entenda. E aí usa um número, né? Muito parecido com o que a gente encontra nos outros textos daquele tempo. Você tem lá os oráculos sibilinos, né? O livro 5 dos oráculos sibilinos, que é uma obra judaica e cristã, que para a gente é muito estranha, mas muito conhecida, né? Tanto que você tem tantas inserções cristãs, nós temos oráculos cristãos, né? Nessa obra maior, em que número significava ou indicava personagens, pessoas, nomes. Então, é óbvio que é uma linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica está propondo uma postura. Sim, qual que é a postura de ser marcado como seguidor do Cordeiro?
entre elas, não se adequar, por exemplo, à lógica lógica do Império Romano. E você tem capítulos inteiros falando do mercado, das navegações, das balanças pesadas, ou seja, então você está numa outra vibe, né? Você marcado como grupo do Cordeiro, a sua vibe é outra. Entre elas, a preocupação e uma escolha por grupos que não são os grupos mais favorecidos da sociedade. Por quê? Porque a lógica do Cordeiro é uma outra lógica. Para começar, o Cordeiro não mata, né? O Cordeiro morre, pelo menos até o capítulo 5. Ele se torna Senhor dos Senhores, acima do cosmos, porque é o Cordeiro imolado, né? Não porque ele imola. Né? Quem imola é o sistema contra o qual esse Cordeiro se posiciona. Então, assim, eu diria que essa marca, né, ela acontece a partir do tipo de projeto que nos seduz. Então, está ligado a comprar, vender, quer dizer, na linguagem do Apocalipse e dos Apocalipses, né? A que sistema a gente pertence? O João é muito radical. João tem traços pentecostais, assim, porque ele é um visionário apocalíptico e tal, e ele é bem rigoroso, parece um cara de Deus é muito em algumas horas, sabe? Assim, qualquer coisa que esteja ligado ao mundo romano, desde o seu mercado aos templos, para João, sabe, é tudo dragão. Por isso que a gente. Então, assim, a gente fica assustado com isso, porque parece que ele é dualista. Porque ele é apocalíptico, como você olha os textos de Qumran, mas ele está fortalecendo a identidade, é esse o ponto. A tese do Valtair ela é interessante porque ele trabalha o conceito de construção de identidade no Apocalipse. Então, quando ele fala da marca, nós somos isso aqui. Qual que é o ápice da identidade? Eu sou uma coisa, nós. Então, eu, como seguidor do Cordeiro, esse é o meu lugar. Então, eu tenho essa marca. E o que significa isso? Um jeito de funcionar para além deste outro que não está no mesmo lugar, que não pertence ao mesmo conjunto de expectativas, ao mesmo conjunto ético. Isso é identidade, fortalecer a identidade. E sim, tem a ver com, de alguma forma, cuidar e ver o mundo para além do poder, né? Ver o mundo para além da violência, ver o mundo para além da conquista. Quem faz isso é a prostituta que embriaga a todos, oferecendo-lhes poder, não é isso que o Apocalipse diz? Na verdade, os seguidores do Cordeiro estão numa outra sintonia e num outro jeito de compreender o mundo. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado, Kenneth. Sara, pode perguntar. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer por essa exposição muito boa. Eu sou estudante de doutorado aqui nos Estados Unidos, sou do Departamento de História e trabalho especialmente com apocalipses orientais. Olha, que legal. Quem que te orienta aí? É uma professora que chama Tina Shackleton. Eu estudo cristianismo siríaco, a Keller. E uma coisa que nós do mundo protestante não estamos acostumados a tocar é sobre os problemas da canonicidade do Apocalipse de João. Até o século VI, o Revelation, o Apocalipse de João, não era aceito nas igrejas ortodoxas, vamos dizer assim, orientais. Então, a copta, a armênia, a siríaca e a bizantina não tinham em suas liturgias trechos do Apocalipse de João, e entrou com muito receio depois, ali a partir do século 7, 8 e 9. Queria saber um pouco a sua visão como pastor protestante sobre isso, e também nessa figura de identidade e resistência que João coloca o Apocalipse. Depois, Eusébio, no século III, como historiador,
da igreja, né? Eusébio escreveu uma história eclesiástica grande e referência, ele vai ter dificuldades de encaixar o livro de Apocalipse na posição que ele defende, porque ele se torna um historiador cristão, um defensor da figura do Império Romano, como principalmente Constantino, como uma figura enviada por Deus e assim por diante. Então, ele tem dificuldades de encaixar o Apocalipse de João no discurso que ele tem a favor do Império Romano. Então, queria que você desse um pouquinho da visão protestante sobre esses dois pontos, por favor. Obrigada. Obrigado, Sara, pelas questões e essa visão geral da recepção do Apocalipse, especialmente no cristianismo oriental. Acho que isso é interessante demais. A história da canonização, a história da utilização, né? Eu gosto de usar a história da utilização dos textos e da recepção dos textos é sempre muito interessante. Eu, como protestante, como eu trato isso? Eu considero o cânon, né? Eu considero o cânon como ele está, né? O Apocalipse, não só o Apocalipse, como outros textos nessa história do cânon, representa aí idas e vindas, né? Eu trabalho com o primeiro Enoque também, né? Meu mestrado, trabalhei com o primeiro Enoque, estou escrevendo agora um texto sobre o primeiro Enoque e o Novo Testamento para um projeto que é Thomas Nelson, um projeto muito legal que a Thomas Nelson está organizando, primeiro Enoque e o Novo Testamento. Mas por que o primeiro Enoque, sinal que o primeiro Enoque é tão importante para o Novo Testamento? Porque esse texto não está lá. Depende, né? Se você for para o cristianismo etíope, você vai encontrar Enoque lá, né? Como também o Testamento dos 12 Patriarcas e Jubileus. Primeiro, eu acho que o Apocalipse, eu concordo com o Richard Bauckham, o Apocalipse é um dos livros mais bonitos do Novo Testamento, se eu leio de maneira equilibrada o texto. Então, eu como protestante, como você mesmo indicou, como pastor batista, eu vou tratar o Apocalipse de João como um livro importante, como um livro canônico, como parte da minha tradição e como texto a partir do qual eu farei teologia, pensarei a fé e pastoral e etc. Né? Mas assim como eu tentei fazer aqui agora, considerando o seu contexto, etc. A relação dos cristãos com a comunidade, com o Império Romano, você citou aí o Eusébio de Cesaré, que acreditava, inclusive, que Constantino seria essa figura que implantou o milênio, né? A presença do Império Romano nas condições do Constantino seria uma prova de que o milênio tinha chegado, quase que de uma escatologia realizada. Não é à toa que o Apocalipse ele logo vai sendo lido de maneira simbólica, vai sendo relido, né, ele vai perdendo essa força crítica, né, ele vai ganhando outros tons, porque ele tem condições de passar por isso, porque as suas imagens são polissêmicas. Eu acho que olhar, não só Eusébio, mas Agostinho e tantos outros, pensar a história da recepção do Apocalipse e considerar que a recepção é uma forma também de compreender o texto. Né? Você tem aí, a estética da recepção. Né? A estética da recepção vai nos mostrar que o texto ele tem profundidades que, historicamente, essas profundidades podem revelar possibilidades de sentido. Né? Na minha tese, eu usei um semioticista russo chamado Yuri Lotman, e ele vai dizer assim, para ler o Apocalipse, né? Ele diz que o texto, quanto mais é lido, melhor fica. Então, eu acho que a leitura de Eusébio, não do Apocalipse em si, mas da relação do Império com o projeto de reino, milênio, é fruto de um triunfalismo perpassado por uma leitura política e teológica que ele faz da história, e que representa um tipo de recepção dessas imagens, e que tem o seu lugar, mas que acaba por enfraquecer essa relação, a relação profética do Apocalipse, crítica do Apocalipse. Que eu acho que a gente costuma fazer isso também. Né? Quando nós utilizamos um texto como esse para legitimar as condições de mundo
eu estou diminuindo ou eufemizando a força crítica que esse texto tem. Esse texto está xingando a realidade, aí eu vou dar uma diminuída assim na sua força de crítica para considerar que o mal que nos cerca é um mal necessário para se cumprir o que o Apocalipse quer. Enquanto o Apocalipse está dizendo, esse mal não é necessário, esse mal é causa de um sistema que tem que ser enfrentado, combatido. Então, eu acho que a leitura do Apocalipse enquanto um instrumento crítico da realidade, em vários momentos da sua recepção, essa postura crítica que o Apocalipse provoca foi perdendo a temperatura, como aconteceu com Eusébio, e a sua compreensão da filosofia ou teologia da história. Obrigada. Obrigado, Sara. Ismael. Boa noite, Lincoln. Quero agradecer pela palestra, foi bem edificante, deu para esclarecer, principalmente tirar alguns mitos, né, algumas distorções que tem sobre o Apocalipse na nossa mente, na nossa cabeça. Mas eu queria tratar e perguntar algo que o Kenny até falou um pouquinho no final, assim, sobre o potencial pastoral para a nossa igreja atual a respeito do Apocalipse, né? Porque, até onde eu entendi, Apocalipse é uma literatura que tem como objetivo encorajar a igreja ali da época a não se assimilar, a não se acomodar ao discurso do Império Romano, né? O discurso da Babilônia. E se a gente olhar para a igreja, atualmente, muitas vezes a gente vê uma igreja que está bem assimilada ao discurso imperial, vamos dizer assim, moderno, né? Eu pensei até em termos de mercado, assim, por exemplo, a gente vê igrejas que todo o culto ele é pensado numa estética do mercado. Ele é pensado para a pessoa ter uma experiência ali de consumir aquele culto e Deus, voltar para casa e não tem nada além disso, né? Enfim, até a própria espiritualidade, sabe? É vista como algo que a pessoa tem que consumir, tem que lá consumir, e acabou nisso. Então, nesse sentido, pelo menos ao meu ver, o Apocalipse tem esse potencial bem pastoral, de lembrar a igreja não se acomodar ao discurso que está faltando a lógica que a gente vive, né? Eu não sei se o Kenneth tem algo a contribuir sobre isso. Eu acho que tem muito potencial no púlpito da nossa igreja, né? Trazer essa visão do Apocalipse. O Apocalipse, bom, né? O Juan Stan tem um comentário latino-americano, organizado pelo Padilha, e lá no último capítulo é do Juan Stan, que foi um biblista latino-americano, e ele vai chamar João de pastor João, né? Porque ele manda uma carta com profundas preocupações. Então, já é um outro recorte, né, da figura de João, como um pastor instruindo as igrejas. Né? Instruindo ao quê? Primeiro, é isso que você identificou, né? A ser capaz de discernir melhor o seu tempo. Acho que é o grande ponto. Você tem interpretações da realidade em disputa. Né? E João está provocando a igreja a interpretar melhor o seu lugar no mundo, né? Interpretar melhor a sua relação com o sistema, com a cultura. Por mais radical que ele pareça ser, mas é uma exortação pastoral muito necessária. Cuidado, todo projeto de poder pode ser dragônico, tem potência dragônica. Nada mais pastoral do que isso, né? Especialmente para o nosso tempo. Outra coisa, o Apocalipse de João, ele tem uma diversidade de discursos teológicos. Você tem pneumatologia no Apocalipse de João. Você tem propostas do que é ser igreja, eclesiologia. Óbvio que esses termos, gente, são termos posteriores aplicados ao Apocalipse, né? Quase que com o risco aí de parecer um anacronismo. Mas tem um discurso sobre o que é ser igreja. Tem uma densa cristologia no Apocalipse. Uma densa cristologia. Quer dizer, o sacrifício de Cristo como salvação, não só do ser humano individual, mas de todo o cosmos. O cosmos todo se reconcilia em Deus no Apocalipse. Capítulo 5. Os cânticos dizem isso. Então você promove aqui uma postura cristocêntrica para a igreja. O Apocalipse
indica um tipo de modelo de adoração. Cara, isso aqui é um trem mais exortativo do que isso, né? Ele renova o nosso inário. E tô vendo aqui o Luiz Henrique. Então, deixar aí a cristologia pro Luiz Henrique falar amanhã. E é isso, eu acho que todas essas coisas são bem pastorais, né? O senso de comunidade, né? Você tem um senso de comunidade no Apocalipse, porque ele está sempre, o tempo todo, falando com a comunidade, né? O que não seria diferente para o contexto do mundo antigo, né? A lógica comunitária, não é? A ideia, gente, a ideia da relação com a criação, o Apocalipse o tempo todo faz questão de proteger até nas punições, a criação. E no final fala de novo céu e nova terra. Isso é uma espécie de provocação missional, né? Uma provocação missional da igreja, isso é pastoral, né? Além da questão, tem até aqui um pouco de gabinete pastoral, assim, ó, fica firme, seja fiel até o final, né? Porque vale a pena escolher pela justiça, sabe? Vale a pena escolher pela justiça, vale a pena escolher pelo caminho do Cordeiro, vale a pena. Parece que não, mas vale. Ainda é possível. Esse texto foi muito importante para mim em alguns momentos, sabe? Tanto para aconselhamento em gabinete, óbvio que eu não fiquei lendo Apocalipse para pessoas, mas me serviram de pano de fundo para falar algumas coisas, para perceber algumas coisas. O Apocalipse é um texto profundamente pastoral, Ismael. Profundamente pastoral. Nossa, obrigado, contribuiu bastante. Obrigado, Ismael. Birajara. Graça e paz a todos e todas. A minha pergunta é a seguinte, irmão Kenner. Eu estava conferindo aqui no texto grego, Apocalipse 1:3, fala o tempo está próximo, né? Eu estava conferindo aqui, fala a palavra kairos, né? E se a gente vai para Apocalipse 9:15, a sexta trombeta, 9:15, aqui faz referência para hora, dia, mês e ano. Então, aqui a gente entende que é Cronos, né? Aí eu queria entender o seguinte, como que se dá no Apocalipse essa articulação de Cronos e o Kairos? Veja, Kai, Elutheran, Roy, Tessares, Angeloi, Roy. Olha daqui o verso 15 do capítulo fala 9. hora, né? Fala hora, dia, mês, ano. O que acontece? Eu até indico, tem um artigo do John Collins, Temporalidade no Apocalipse, né? Eu não sei se dá para a gente ficar fazendo esse jogo Cronos, Kairos, porque a temporalidade no Apocalipse é o seguinte. Primeiro, o visionário, ele vive a tensão dos últimos dias, do último tempo, da última fase da humanidade. Inclusive, essa é uma palavra de esperança, do tipo, a gente está aqui vivendo o que você percebe no capítulo 1, verso 3, ele vai exatamente dizer isso, né? Ele vive esses últimos dias, não é? Rogar, Kairos, Egus, né? Ou Egis. Quer dizer, esse último tempo, esse tempo derradeiro, é o tempo do visionário. Quando ele estrutura isso na narrativa, primeiro, ele vai dizer que todo o tempo, toda a história está sob os cuidados e a orientação do Cordeiro.
de Cristo, que é o grande ponto do Apocalipse. Então, Cristo é o Senhor da história. E a maneira como ele narrativiza isso não é de forma linear no texto, né? Você tem capítulo 1 a 3, a exortação, você tem 4 a 11, começo, meio e fim. Fim de história. Numa prática litúrgica. A partir do capítulo 12, você tem um outro sinal no céu, e ele reconta a história. E você tem um processo de aprofundamento, inclusive, das 7 sessões de pragas, até chegar ao fim, que é o principal, que é o quê? A mudança da Nova Jerusalém no lugar do Império, no lugar de Roma. A Babilônia é trocada, né? A Nova Jerusalém toma o lugar da Babilônia. É esse o ápice. Isso acontece de maneira muito mais embrionária ou de forma menos densa no discurso quando Cristo é entronizado no capítulo 11. Então, tem começo, meio e fim no capítulo do 4 ao 11, tem começo, meio e fim do 12 ao 22. Né? Quer dizer, você não tem aqui uma continuidade temporal, você tem uma história contada liturgicamente para que você viva a experiência do começo, meio e do fim, e vença a batalha junto com o Cordeiro. Então, você tem então que pensar aí na temporalidade nesses 2 níveis. Cristo, ele é apresentado como o Senhor do tempo, isso quer dizer que ele é o Senhor da história, e ele conduz essa história. Ele é o ativo nessa história, ele faz essa história se desenrolar. Ele é o começo e o fim, né? Quer dizer, o alfa e o ômega. Ele é a origem dessa história e ele é o sentido final dessa história. Ele conduz essa história. E essa história se desenrola aqui numa narrativa, no outro nível, em que coloca os seus ouvintes numa prática litúrgica, inclusive tirando os seus ouvintes, do ponto de vista litúrgico, dessa temporalidade histórica do mundo, levando-os a viver o processo, do ponto de vista litúrgico, do começo, do meio e do fim. Do 4 ao 11, depois ao 12 ao 22. Então, essa é a lógica da temporalidade no Apocalipse, sabe, Birajara? E lembrando que esse tempo do fim que você identifica João falando é o tempo do fim ligado a ele, né, do tempo dele. Obrigado, Birajara. Pessoal, em razão do horário, eu vou só fazer as perguntas do chat agora, que foi a Leide e o Giovanni, e em seguida nós encerramos, até porque amanhã tem mais, viu, gente? Amanhã tem o nosso segundo e último dia de conferência com o Luiz Henrique, que está aqui na área, está ao vivo com a gente participando também. Luiz, meu irmão, um abração para você. Amanhã, se Deus quiser, a gente está junto, tá bom? E a pergunta da Leide, o Kenner, é o seguinte: está agradecendo pela palestra e ela quer saber quem são as 2 testemunhas que profetizam, se essas 2 testemunhas seriam pessoas reais, símbolos ou algo mais. Esse é um ponto que intriga ela, assim como o silêncio de meia hora, o que pode simbolizar. Então ela queria saber tanto dessas 2 testemunhas quanto esse silêncio de meia hora. Como eu disse, é a linguagem do Apocalipse, né? É a linguagem, e diria a linguagem retórica e litúrgica do Apocalipse. Esse silêncio, ele é uma estratégia discursiva para preparar os seus ouvintes para algo que virá, né? E algo potente, mais ou menos assim, ó, se prepara, sabe? Imagina um culto, aí você tem tan, 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 entendeu? Você tem aqui uma estratégia, a mesma função do milênio, do ponto de vista literário, né? Ele precede um grande acontecimento, talvez o mais importante para o Apocalipse, quando aquele que provoca todo o caos no mundo é eliminado em sua estrutura mais profunda. O mal perdeu, né? E há aí uma linguagem típica da Apocalíptica, mas tem um tempo, uma espécie de tempo litúrgico para que o mal seja derrotado completamente. Não é assim. Há um rito, né?
Então, esse silêncio no céu é uma estratégia, é uma linguagem, é um tipo de imaginação comum para a criação da expectativa do próximo ato, né? Do próximo ato da liturgia do Apocalipse. As duas testemunhas, como as outras imagens que temos no Apocalipse, especialmente aqui as duas testemunhas, elas aparecem no que nós chamamos de um interlúdio. No Apocalipse tem interlúdios, que são espécie de pequenos quadros narrativos no meio da narrativa, assim, para apresentar uma coisa inteira, total. E essas duas testemunhas, elas carregam as imagens dos profetas do Antigo Testamento, elas denunciam, elas falam, tem traços de Cristo, né, porque tem a coisa da morte, da ressurreição e tal. Essas duas testemunhas estão explicando de novo o que significam as 144 mil, os 144 mil. Né? Está se referindo a essa figura da igreja como uma presença profética no mundo. Óbvio, você tem aqui a tradição das duas testemunhas, das duas figuras de Ageu, tem Zacarias, quer dizer, você tem aqui dois personagens que são releituras, e pelo jeito dois personagens cheios do Espírito, porque na tradição profética é um candelabro e duas figuras, e no Apocalipse, na verdade, ele muda, são dois candelabros e duas testemunhas, então quer dizer, candelabro como a presença desse Espírito. Então, é uma descrição muito bonita, poética, dessa presença representativa da comunidade de fé, enquanto uma presença profética no mundo cheia do Espírito. Então, nós temos aqui até um discurso pneumatológico, né? A igreja é a presença testemunhal da profecia, né? Da crítica, da intervenção no mundo cheia do Espírito. Então, essas duas testemunhas estão descrevendo, de alguma forma, com outras imagens, o que nós encontramos no 144 mil. Na imagem 144 mil, lembrando, figuras diferentes repetem o Apocalipse, mesmas discussões, né? Na linear. Você não pode esperar do Apocalipse uma linguagem linear. Você lerá descrições da mesma coisa com imagens diferentes dentro do Apocalipse, que é o caso das duas testemunhas dos 144 mil. Maravilha. Última pergunta do Giovanni. Giovanni é o nosso coordenador do Clube de Leitura do DEFI. Aliás, o livro que nós leremos agora, o próximo livro é Confissões de Santo Agostinho, então nós passaremos aí o mês de agosto todo lendo esse livro, e no início de setembro nós vamos fazer o nosso encontro, tá? O Giovanni pergunta o seguinte, Kenner, ele queria que você falasse um pouco sobre Gog e Magog. Sim. Bom, Gog e Magog traz à memória algumas imagens da Bíblia hebraica, ligadas a tempos de decisão e de guerra, etc. Então, na linguagem apocalíptica, o fim dos tempos, nós temos textos que mostram isso, como o rolo da guerra, que é um texto da tradição lá de Qumran, que isso está vinculado à batalha, à linguagem bélica. Quer dizer, Gog e Magog é um pouco deste imaginário, inclusive reafirmando a vitória daquele que é o Senhor da história. Então, do ponto de vista, assim, de forma bem sintetizada, Gog e Magog tem essa função no Apocalipse, e carrega as memórias dessas tradições da Bíblia hebraica e do judaísmo do Segundo Templo. Beleza. Perfeito. Kenner, olha, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse tempo que você esteve conosco, muito obrigado por estar aqui no NEFI. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite prontamente, enfim, muito obrigado, meu querido.
Valeu, obrigado, Lincoln, aí por esse tempo. Valeu, pessoal. Espero que isso pelo menos provoque vocês a ter um caminho de leitura e de análise dessa obra tão importante. E quando quiserem e for possível, contem comigo. E fazer um convite aqui, se tiver alguém de São Paulo, né, por aqui. Se você estiver por São Paulo, se não estiver em São Paulo, quiser vir para cá também, quinta-feira agora, dia 24, às 18 horas, vou lançar esse último livro, que não tem nada a ver com Apocalipse, é um texto com reflexões teológicas sobre alguns assuntos, ligados à ética cristã, e vou lançar lá na Martins Fontes, na Avenida Paulista, Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509, agora dia 24/7, a partir das 18 horas. Seria um prazer se vocês estivessem por lá. Aí, pessoal, fica a dica. Então, quem estiver ao vivo aqui, você que está assistindo a gente no YouTube também, quinta-feira, acompanhe esse lançamento do Kenner, esse livraço que está saindo aí pela editora Mundo Cristão, tá bom? E, Kenner, pode deixar que a gente vai te convidar para uma parte 2 sobre esse assunto, sim. É muito bom, a gente gostou demais desse tempo que você esteve conosco. E lembrando, pessoal, que amanhã tem mais. Amanhã é o último dia da nossa conferência, Entendendo o Apocalipse. Amanhã o Luiz Henrique estará falando conosco aqui. Então, mais um dia para nós aprendermos sobre Apocalipse. E antes de encerrarmos, claro, né, quero pedir para você para seguir a gente no Instagram, @NefiEstudos, e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E estamos no Spotify também. Então, é só você digitar Nefi e você pode ouvir agora todos os nossos encontros. Se você quiser assistir com imagens, vai lá para o YouTube, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, grupo dos participantes, é só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram e ficar por dentro da nossa agenda de encontros, das atividades que promovemos, do NEF Day, que nós promovemos todo mês de janeiro, presencialmente, lá em BH, tá bom? Então, fiquem ligados aí, tá bom, pessoal? Galera, todos vocês que estiveram conosco aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e nos vemos amanhã no nosso último dia de conferência. Tchau, pessoal, Deus abençoe a todos.